especial. Quando nós falamos a respeito de pertencimento, quando nós falamos a respeito de um lugar para você, eu gosto muito, e eu lembro disso. Essa semana o Jonatas, nosso filho mais novo, fez 13 anos. E nós comemoramos na sexta-feira, foi muito legal, muito especial. E eu vou falar um pouco sobre o Jonatas da Bíblia aqui hoje, mas não só sobre o Jonatas, sobre o filho do Jonatas. E eu vou falar também a respeito de uma experiência que sempre nós temos lá em casa. Eu sempre gostei, na minha época, queridos, eu não sei se você vai se identificar aí. Na minha época nós brincávamos, nós tínhamos Playmobil. Era um brinquedo caro, mas comprava lá um bonequinho de vez em quando e você desmontava ele, montava novamente, então era sempre legal. E agora o Jonatas ele tem Lego, não sei se vocês já viram, né? O Lego, eles são várias pecinhas e lá em casa tem Lego por toda parte. Embaixo da cama tem Lego, você vai, dentro do vaso tem Lego, do vaso que eu digo, né, o vasinho lá de decoração, você vai às vezes mexer ali entre o sofá, tem pecinha de Lego, aonde você vai tem Lego, aonde você vai tem uma pecinha. E a sensação que dá, é interessante porque eu fico olhando e às vezes, né, agora não tanto, porque agora ele fez 13 anos, né, ele está com 13 anos, então a voz já está mudando, né? Já está numa idade diferente. Mas há pouco tempo atrás ele pegava a caixinha de Lego, queridos, e era legal porque ele saía procurando as peças e ele começava a construir algo lá. E é interessante porque faltava uma peça e ele ficava tirando todas as outras para achar uma peça minúscula, no meio de inúmeras, de centenas que tem ali dentro daquela caixa. E a satisfação dele era o momento que ele montava, e ele conseguia montar aquela peça inteira, e não tinha como, por quê? Porque você poderia montar, mas faltava uma peça, às vezes, pequena, minúscula, não sei se vocês sabem, elas são muito pequenas. Mas quando completa algo, quando completa o todo, faz toda a diferença, dá aquela sensação de prazer, de alegria, de satisfação. E é sobre isso que nós queremos falar hoje aqui, pela manhã, a satisfação e o prazer de nós termos um lugar. A pastora Adri falou a respeito disso. Ela teve a experiência dela, eu tive a minha, e do final eu vou falar a respeito da minha. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. E nós vamos conhecer a história, baseado nisso que eu estou falando para você. A história muito especial, um episódio muito interessante de Davi, junto com uma pessoa também muito significativa para ele. E eu amo muito essa história porque ela nos traz um contexto muito rico a respeito disso que nós estamos falando aqui. Querido, creia nisso. Creia nisso. Aqui é um lugar para você, amém? Aqui é um lugar para você, nós somos uma família. Por mais que você às vezes não sinta isso, não entenda que isso é por causa dos outros, mas permita-se ser curado. Permita-se ser tocado por Deus, por Jesus, num nível aonde Ele possa te incluir, te trazer para dentro, te enraizar, te estabelecer, te fortalecer, fazer com que você crie sem alicerces, com que você crie sem uma estrutura para que você seja abençoado, para que você seja frutífero. Amém, queridos? Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. O Senhor tem nos feito sonhar com uma família, com uma casa, com uma house. E eu creio que esse é o propósito que nós estamos firmando. Queridos, essa palavra, ela fala o seguinte. Olha o que diz. Disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele, por amor de Jonatas? Eu quero te explicar, queridos, porque se nós vemos às vezes essa pergunta de Davi, ele está fazendo essa pergunta a um servo de Saul. Saul já era falecido aqui. Saul já era um rei que tinha tido uma experiência muito particular no reino de Israel. E é interessante o quanto que, na verdade, alguns acontecimentos nos fazem perceber que, na verdade, Saul, ele teve uma oportunidade e, infelizmente, por vários fatores, pela forma como ele lidou com seu coração, pela forma como ele resistiu de ser tratado, ele perdeu e ele acabou morrendo. E isso não foi fácil, porque ele perdeu sua família. Com isso morreu Jonatas, que era um amigo assim
dos mais chegados de Davi. E eu lembro, queridos, que quando no ano 2007, quando a Adri ficou grávida do Jonatas, foi muito legal, porque nós já tínhamos o Josué tinha nascido em 2003, e o Josué significava para nós um momento de vitória diante de lutas. Então, eu não sei se você já fez isso ou pensou nisso, talvez você já fez isso na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós sempre dávamos nomes para os nossos filhos de acordo com aquilo que nós estávamos sentindo em nossa vida, de acordo com aquilo que nós estávamos percebendo profeticamente na nossa vida. Então isso foi muito interessante, porque na verdade eu quero falar para vocês que o Jonatas não era para ser Jonatas, o nome dele não era para ser Jonatas, né? Era para ser João Pedro. É interessante porque nós sempre gostamos de João Pedro, então se imaginava para o João e fala assim, ô João Pedro, né? Mas João Pedro é um nome que nós sempre gostamos. João é o meu nome, João Emerson, né? E Pedro, porque nós sempre olhávamos para Pedro e nós percebíamos o quanto que Jesus tinha misericórdia, compaixão por Pedro, então vamos unir João Pedro. É interessante que quando você começa a colocar um nome num filho, você começa a procurar outros, né? Por exemplo, Lucas, Tiago, enfim, cada um dos nomes dos nossos filhos, e a gente sempre, né, eu com a Adri olhava, mas João Pedro, Adri, será? Nós estávamos em dúvida, João Pedro, porque vamos falar francamente, né, alguns João Pedro que nós conhecíamos, eles eram, olha, bagunceiros. Alguns João Pedro que nós conhecíamos, mas nós não estávamos, ainda não estava claro para nós, não estava certo para nós o nome João Pedro, e até o último instante, né, era João Pedro. Mas eu lembro que foi num culto, o pastor André estava ministrando, ele trouxe uma palavra profética para nós, a respeito de um tempo especial de Deus nas nossas vidas, aonde os relacionamentos abririam portas, e naquele momento calou no nosso coração, de que nós queríamos mudar, né? O Jonatas não tinha nascido ainda, mas nós iríamos aproveitar e mudar o nome dele para Jonatas, por quê? Porque o nascimento dele na nossa vida tinha a ver com um novo momento onde relacionamentos abririam portas. Querido, quero falar isso para você. Relacionamentos abençoados, eles nos abrem portas, amém? Eles nos abrem portas. Eles nos dão acesso. Eles nos trazem algo que é de Deus. Aliás, queridos, Deus coloca pessoas nas nossas vidas com um propósito muito singular. Nunca ignore isso, nunca ignore pessoas que aparecem na sua vida. Nunca deixe passar pessoas que aparecem na sua vida, porque às vezes nós olhamos e nós, muitas vezes pela correria, pelas circunstâncias da nossa vida, nós deixamos passar, ou muitas vezes não percebemos o quanto que Deus coloca pessoas significativas no nosso caminho, em nossa trajetória, em nossa caminhada, e essas pessoas aparecem em nossa vida com um propósito muito especial de nos abençoar. Eu creio, queridos, que tanto pessoas ferem outras pessoas, mas também Deus levanta pessoas para nos trazer cura. Amém, queridos? Você crê nisso? Amém? E Davi estava nessa situação aqui. Davi lembrava de Jonatas, ele chorou a morte de Jonatas e Saul. O coração de Davi é maravilhoso, porque mesmo Saul representando aquele líder errado para ele, mesmo Saul representando aquele líder que foi injusto com ele, mesmo Saul representando aquela pessoa que de certa forma perseguia Davi, perseguia o sonho de Davi, perseguia assim aquilo que Deus tinha colocado na vida de Davi, mesmo assim, Davi, ele honrou Saul até o fim. E continuou honrando. Tanto que ele teve uma amizade muito especial com Jonatas. E eles fizeram uma aliança. De que o legado deles cresceria junto. De que os filhos dos filhos cresceriam juntos. De que os filhos dos filhos seriam abençoados. De que as gerações deles, elas seriam irmãs. As gerações deles teriam uma aliança. Queridos, como hoje está raro pessoas que têm uma aliança umas com as outras. Como hoje é raro as pessoas criarem vínculos realmente alicerçados umas com as outras. Como que os nossos relacionamentos muitas vezes hoje eles são superficiais.
Eles são muitas vezes baseados em temporadas, em momentos, em circunstâncias. Queridos, se nós começarmos a revisar as nossas vidas e pensar em quantas pessoas já passaram pelas nossas vidas e as marcas que essas pessoas deixaram, e nós fazermos um balanço desses relacionamentos e começarmos a perceber todos os relacionamentos que as pessoas passaram por nós, mas nós estamos bem com elas estão bem conosco, comparando com as pessoas que passaram nas nossas vidas. E por alguma razão, ainda nós guardamos algum tipo de lembrança que não é muito bom, que não é muito interessante. Nós cremos na palavra da reconciliação. Nós cremos em realmente reaver, restituir aquilo que ficou para trás e tornar novo momento, uma nova possibilidade possível para que nós possamos cada vez mais receber a bênção que Deus tem para as nossas vidas. Queridos, quando nós falamos sobre um lugar para nós estamos falando sobre relacionamentos que proporcionam isso também. Davi, ele chega e ele pergunta ao servo de Saul, porque o servo de Saul, ele estava com medo. Saul tinha morrido. E naquela época era mais ou menos o seguinte: o rei morreu, todos os seus servos, a sua equipe, ela deveria morrer também. Por quê? Porque com isso eles extirpariam, eles exterminariam qualquer possibilidade de um levante, de alguma resistência ou revolta. Então o que acontecia? Saul morreu, logo seus filhos todos morrem, e toda a sua equipe, o seu time, o time de Saul, os seus súditos, aquelas pessoas que são de frente, elas morreriam também. E esse servo de Saul chega, Davi chama ele para a corte e fala: viu, tem alguém vivo ainda da casa de Saul? Então você imagina a situação. Por quê? Porque esse servo está com medo. Ele fala: calma lá, se eu me apresentar e me identificar que eu sou e eu era da equipe de Saul, a minha cabeça está a prêmio. Mas, queridos, de certa forma, Davi não queria matar ninguém. E nós vemos aqui o coração de Davi representando o coração de Jesus, que é um coração de amizade, que é um coração que cultiva relacionamento, que é um coração que enfatiza um relacionamento e uma aliança. Davi chega para ele e fala: viu, tem alguém vivo para que eu use de bondade, para que eu possa abençoar? Queridos, isso vai contra tudo aquilo que esses homens, esses reis faziam na época. Qualquer tipo de pessoa que tivesse sobrado, que tivesse perdido, naquele momento seria morta. Isso aí fala a respeito de várias circunstâncias, queridos, que nós vemos no mundo em geral. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão desparceradas, as pessoas estão dispersas, e as pessoas, muitas delas, estão assimilando morte nos seus relacionamentos, nas suas vidas, nas suas situações de vida, nos seus sonhos, em tudo aquilo que elas sonharam, aquilo que elas criaram uma perspectiva. E olha o que o texto começa a explicar aqui em 2 Samuel 4:4, a respeito de um filho de Jonatas. Porque quando Davi fala a respeito de alguém que tinha sobrado, tinha sim uma pessoa que tinha sobrado. Vamos conhecer ele? 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse era da idade de 5 anos quando chegaram de Jezreel as novas a respeito de Saul e Jonatas. Pelo que a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Queridos, Mefibosete era filho de Jonatas. Ele seria um príncipe, ele era um rei, ele era um príncipe e seria um rei. Ele tinha essa possibilidade na sucessão do seu pai, porque Jonatas era filho de Saul. Então, na verdade, o que aconteceu com esse rapaz, com esse menino? A partir daquele momento que Saul morreu, ele se tornou alguém perseguido. Ele se tornou uma vergonha. Ele se tornou alguém que deveria morrer. Ele entrou num julgamento e ele foi exilado. A Bíblia fala que ele foi para um lugar chamado Lodebar. E esse lugar era um lugar conhecido por terem pessoas exiladas lá, abandonadas lá, marginalizadas de certa forma.
E não somente isso. Ele foi morar na casa de uma pessoa que também era um mendigo. Então, queridos, a situação, a circunstância que aquele homem vivia, era uma circunstância totalmente contraditória àquilo que tinha sido projetado e designado para ele, porque ele era um príncipe. Ele seria um rei. E quando eu olho para isso, queridos, eu olho para as nossas vidas, a partir dos relacionamentos, eu e a Adri, os irmãos que andam perto de nós sabem o quanto que nós amamos relacionamentos e quanto nós amamos conhecer pessoas. E quando nós paramos para ouvir elas, porque ouvir pessoas é bom. Conhecer as histórias delas, por mais difíceis que sejam, não tem problema algum. Às vezes algumas pessoas, queridos, elas falam para mim, pastor, me desculpe eu estar te incomodando com tanto problema. Eu falo, querido, nós cremos e nós percebemos e entendemos que a nossa vocação e a nossa vida está relacionada, sim, a ter um nível de relacionamento com outras pessoas, nas quais elas possam e tenham a liberdade de repartir não só aquilo que é bom. Porque nós criamos um conceito e uma ideia de que, baseado na cultura de estética do nosso mundo, de que nós só podemos apresentar algo que é bom e aceitável diante dos outros. E quando eu vou falar a respeito de algo que não é tão bonito, parece que se torna vergonhoso. E nós nos exilamos, queridos, num tipo de vida e num tipo de história, onde nós apenas estamos mendigando, muitas vezes, algo que nós poderíamos ter na essência. Então, muitas das vezes, as nossas vidas estão totalmente relacionadas à condição de Mefibosete. Por quê? Porque nós estamos à parte daquilo que deveríamos estar realmente, do propósito que poderíamos usufruir realmente, daquilo que Deus sonhou, daquilo que Deus designou. Queridos, e o que é mais maravilhoso nas nossas experiências que nós temos tido, é encontrar pessoas tão especiais nos lugares mais difíceis e complicados. A nossa maior experiência aqui, queridos, tem sido isso. Encontrar pessoas maravilhosas em situações e circunstâncias, em histórias de vida, que você muitas vezes pensa assim, como que essa pessoa sobreviveu até aqui? Como ela chegou? Queridos, e quando eu faço essa pergunta, eu já tenho uma resposta pronta de Deus no meu coração. Ele fala, fui eu que tenho e sou eu que tenho sustentado ele até aqui. Sou eu que tenho trazido ele até aqui. Entenda que vocês, a igreja, são um lugar onde os filhos podem voltar para casa e participar da mesa do rei. Queridos, essa é uma palavra e ela deve ser uma palavra que precisa ser vivida, compartilhada e experienciada por nós num nível, queridos, porque o coração de Davi mexe comigo. Por quê? Porque ele representa Jesus, ele representa o coração de Jesus, ele representa o acesso. Esse homem tem um acesso, queridos, ele era perseguido e da noite para o dia a vida dele se transforma. Ele é trazido para a corte, ele é trazido para o palácio, ele é trazido diante do rei e aquilo que muitos esperavam. Você imagina as multidões observando aquele cortejo, você imagina as pessoas ali esperando o que será vai acontecer. Por quê? Porque esse homem, ele é perseguido, ele é jurado de morte, ele deveria morrer, mas ao invés da morte, queridos, ele entra naquele palácio e ele é aceito, honrado, e é levado em consideração uma aliança que Davi tinha com o pai dele. Não importando o que o pai dele fez com Davi, porque Davi pega tudo aquilo, queridos, e a partir de um coração de reconciliação, ele abençoa, ele transforma toda maldição, ele transforma toda perseguição, ele transforma toda maldade, ele transforma toda injustiça em atos de justiça e de bondade. Queridos, esse é o coração de Jesus. Esse deve ser o coração da igreja. Não importa o que fazem, não importa o quanto falam de nós, não importa muitas vezes o quanto não entendem, não importa o quanto às vezes nos injustiçam, não importa muitas vezes, queridos, o quanto nós temos uma história difícil. A partir do momento que você pega tudo isso e você percebe
que você é uma pessoa que foi achada e foi encontrada. E quando Deus está lá sorrindo para você, Ele está sorrindo para você alegre e feliz, queridos, com um sentimento maravilhoso de mais uma ovelha que foi achada e ela está sendo colocada no lugar original, do qual ela jamais deveria ter sido tirada. Queridos, isso é maravilhoso. E quando eu olho para essa palavra, queridos, ela mexe comigo. E olha o que diz essa palavra. E Mefibosete, filho de Jonatas, o abandonado, o rejeitado, o largado, o exilado, o deixado de lado, o perseguido, o frustrado, destruído. Esse homem, filho de Jonatas, queridos, filho de Saul, veio a Davi e prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi, Mefibosete, respondeu ele, eis aqui teu servo. Queridos, pensa como estava o coração desse homem. Ele pensa, o que vai acontecer? O que me aguarda nos próximos minutos? O que vai acontecer nesse lugar? O que pode acontecer comigo? Querido, imagina isso. Então lhe disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Queridos, olha que maravilhosa bênção, porque, querido, tudo aquilo que tem a ver, daquilo que o Senhor tem falado conosco, nós temos um lugar de bênção, nós temos um lugar de paz, nós temos um lugar de justiça, nós temos um lugar onde as pessoas são amadas, onde elas são aceitas, nós temos esse lugar. Tem a ver com essa história, tem a ver com a nossa história, tem a ver com a nossa vida. Eu já falei para vocês, queridos, que o meu sonho era ter um quarto. O meu sonho era ter um quarto. Você imagina? Hoje os meus filhos, cada um deles tem um quarto, queridos. Cada quarto de um deles tem uma característica. Entra no quarto do João, você vê instrumento para tudo que é lado, violão, tem aí, do Josué, quer dizer. Entra no outro quarto do Jonathan, você vai lá, tem gibi para tudo que é lado, Lego, cada um tem uma particularidade, cada um tem um jeito, como você sabe, queridos, nós somos únicos, Deus como Pai olha para nós, e Ele sempre procura nos dar um lugar, nos fazer sentir em casa, nos fazer sentir, muitas vezes, pertencer a algo. Como é bom pertencer, queridos. A sensação de estar perdido é terrível, a sensação de estar inadequado, ela é terrível. E quantas pessoas, queridos, nós temos visto como elas têm dificuldade de se sentirem adequadas, de se sentirem em casa. Parece que elas, muitas vezes, elas continuam acreditando, elas continuam conservando crenças que foram transmitidas nas suas vidas a partir de pessoas de autoridade. Elas elas estão ouvindo Saul na vida delas. Porque se Davi continuasse a ouvir Saul na vida dele, queridos, ele não seria e não se sentiria adequado naquela posição, mas ele aceitou aquela posição que Deus estava abrindo para ele, porque era o Senhor que o levou a ser rei de Judá e de Israel. E ele não apenas aceita isso, e de coração humilde e pronto faz isso, como ele se torna uma porta, ele se torna um acesso, ele se torna um abençoador, ele se torna um transmissor de bondade, porque ele começa a abençoar pessoas, ele começa a trazer aqueles que estão à margem para fazerem parte, que é isso que ele faz com Mefibosete. Queridos, a igreja é isso. Nós temos um rei, nós temos um pai. Nós temos Jesus, nós temos uma essência, nós temos um coração onde o nosso coração arde, o nosso coração queima por tornar as pessoas participantes do mesmo corpo, por torná-las participantes daquilo que nós cremos, por fazê-las sentir em casa, queridos, e nessa trajetória, o grande desafio é permitir que pessoas abram seus corações para serem curadas de verdade, para encontrarem reconciliação de verdade,
para se sentirem amadas e sustentadas num nível onde elas acreditem nessa palavra. Eu estou sendo restituído, tudo aquilo que eu perdi por causa de Saul, agora eu estou ganhando por causa de Davi. A diferença de Saul é aquilo que aconteceu e tem a ver com o mundo, com o pecado, com as perdas, mas agora eu entrei no palácio do rei, e agora a partir de Davi, eu tenho sim uma herança, eu tenho uma restituição, eu tenho um destino, eu tenho uma identidade de filho. Porque a promessa de Davi para ele foi: você comerá aqui nessa casa como um dos meus filhos. Queridos, adoção, Davi adota. Olha que maravilhoso, queridos, eu fico pensando nisso. A amizade e o relacionamento de Davi com Jonas era tão especial, que, querido, ele fala: os teus filhos serão também os meus filhos. É tão gostoso isso aí, queridos. É tão bom você ver os amigos dos teus filhos, você permitir que eles sejam também os teus filhos. É tão bom ser uma igreja onde nós olhamos para a geração nova e nós podemos falar: eles são os nossos filhos, nós vamos abençoar eles, nós vamos sim trazer eles para perto, nós vamos permitir que eles cresçam, nós vamos permitir que eles sejam uma geração abençoada. Não existe quebra geracional, não existe competição geracional, existe pais que estão cuidando dos filhos e lançando eles para um propósito. Você crê nisso, queridos? Essa igreja é um lugar para o teu filho, essa igreja, esse corpo é um lugar onde o teu filho vai crescer. Não pense apenas, queridos, às vezes sabe quantos pais erram porque eles estão olhando algo para que eles se sintam à vontade. Nós já temos fé, a palavra do Senhor já está consolidada. Mas nós temos um desafio, queridos. Eu olho para vocês e olho para os meus também. Nós temos um desafio de permitir que os nossos filhos cresçam na fé e eles sejam frutíferos e abençoados, amém? Isso é especial, queridos. Quando Davi fala assim para Mefibosete: não temas, é muito legal isso aí. Porque nós vamos olhar depois Jesus falando para os seus discípulos também: não temam, não se turbe o vosso coração. Queridos, eu gosto muito da parábola do filho pródigo, porque ela fala o seguinte: ela fala de um pai que está aguardando a volta do filho para casa. Isso tem tudo a ver com aquilo que nós temos sonhado. Nós somos uma casa aguardando filhos voltarem para ela, amém? Quando você está aqui, quando você entra por essa porta, cada vez mais que existe, queridos, entendeu? Não nessa porta só, mas no relacionamento, na comunhão, existe o céu com uma torcida maravilhosa, e todos eles estão lá. Mais um foi achado, mais um foi encontrado, mais um está fazendo parte, mais um vai ser amado, mais um vai ser curado, mais um vai ser lançado, mais um vai cumprir o seu propósito, mais um que estava perdido. Eu lembro disso, todas as circunstâncias eu lembro disso. Lucas capítulo 15, versículo 24, olha o que o pai falou do filho. Pois esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar, fazer uma baita de uma celebração. Querido, tudo que foi achado tem o seu lugar original. Tudo. Da mesma forma como tenho explicado, que é como se fosse um quebra-cabeças. Aquela pecinha, aquela partezinha ali, que tinha uma forma que ninguém entende, ela tem o seu lugar no corpo, ela faz parte, ela tem o seu lugar original. A 100ª ovelha tinha o seu lugar, queridos. Aquele pastor lá, quando Jesus começa a falar a parábola, ele não ficou tranquilo enquanto ele não foi atrás de uma, porque ele sabia que tinha 100, e ele não estava satisfeito com as 99. Queridos, nós queremos ser uma igreja que nós não estamos satisfeitos com a 99. Sempre tem mais um para ser achado. Você foi achado, você está sendo encontrado, você está sendo sim localizado. Deus se alegra com isso. Ele tem levantado pessoas, Ele tem feito pessoas te encontrarem, te acharem. A dracma perdida, ela completava um adorno. A noiva não estava satisfeita enquanto ela não completasse aquele adorno com a dracma que se perdeu. O filho pródigo tinha uma casa para voltar, e o esquecido, Mefibosete, foi lembrado e restituído.
Quando eu falo para vocês de Davi, falando para ele, olha, Mefibosete, eu sei que você está com medo. Você pensa que eu trouxe você aqui para te matar, e não é isso. Eu quero fazer um parênteses aqui, queridos, e nós vamos orar. É interessante o quanto que a figura de um líder, ela pode causar ou algo bom ou ruim em pessoas. Eu tenho me apresentado em vários lugares, não mais como pastor, porque para mim isso não faz diferença nenhuma. Mas dentro da igreja não tem como você se esconder, entendeu? Porque alguém vai ter que subir no púlpito, alguém vai ter que pregar, alguém vai ter que se responsabilizar pela igreja. Mas normalmente, em muitos lugares, eu não me apresento como pastor, sabe por quê? Porque as figuras de líderes, elas foram estereotipadas principalmente pelas suas atitudes e muito mais pelos seus maus exemplos, pelos seus erros. Queridos, nós trouxemos da nossa casa vários exemplos de figuras de autoridade que erraram com nós, que pisaram na bola. A maioria de nós, queridos, eu tenho conversado com muitas pessoas, a maioria de nós traz exemplos de dentro de casa, muitos deles, ou de professores, ou de outros líderes, ou de outros pastores, ou de pessoas que deveriam ser bons líderes e não foram. Da mesma forma como Saul deixou um exemplo que ficou marcado, da mesma forma, nós trazemos. E é interessante que quando você começa a conversar com uma pessoa nessa posição de pastor, algumas pessoas elas não conseguem se mostrar como elas são, porque elas têm medo do líder que vai errar novamente com elas, do líder que vai expor as suas vergonhas, do líder que vai falar para o outro, que vai abrir aquilo que ela abriu ali para aquela pessoa, naquela situação ali, à parte. Ela confiou naquela pessoa, ela falou de um problema e depois ela ficou sabendo que os outros estavam sabendo. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Nós chegamos e quando se apresenta um líder na nossa frente, você já se fecha. Você já cria uma barreira, você já cria assim, como se fosse uma fortaleza, e você pensa assim, calma lá, eu vou me comportar. Toda vez que você vai se relacionar e você vai para um relacionamento baseado e pensando assim, como que eu vou me comportar aqui? De certa forma, você já está criando algo que não é você. Que não é você. E muitas pessoas têm medo de líderes. Queridos, quando Davi fala para Mefibosete, ele fala, calma lá, Mefibosete, você não me conhece. Você, quem sabe, conheceu o teu avô. O teu avô não foi fácil. Ele era Saul. Mas calma, eu sou o rei agora e eu vou agir de uma forma totalmente diferente com você. Queridos, Jesus, quando ele fala para os seus discípulos, olha o que Jesus fala em João 14, 2 e 3. Na casa do meu pai há muitas moradas, ou, em outras versões, há muitos lugares. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar um lugar para vocês. Olha que legal, queridos. Jesus falando, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Olha que palavra maravilhosa. Isso aqui é maravilhoso, queridos. Essa palavra aqui é de um conforto tremendo, de um conforto abençoador, de uma restituição maravilhosa. Eu lembro de momentos onde me senti solitário, queridos, na minha infância, onde hoje eu percebendo essa palavra era tudo que eu queria. Isso quer dizer o quê? É uma palavra que traz presença, a presença de alguém que fala, olha, eu estou contigo, eu estou indo para, olha, não tenho medo, eu estou indo na frente, eu vou preparar um lugar muito bom para você, mas eu volto te buscar, acredite em mim, eu não vou errar com você como outros erraram, acredite em mim. É Jesus, queridos, falando com esses homens, tentando fazer eles entenderem que ele não iria falhar. E aí, vocês estarão aonde eu estiver. Queridos, nessa manhã, eu quero que você abra o seu coração diante de Deus. Eu quero que você abra a sua vida diante do Senhor. E nesse momento de oração, você permita entender
que Jesus nos deu acesso à mesa do Pai. A mesa é um lugar, e a Bíblia fala, queridos, que quando o texto ali no hebraico fala dessa casa, desse lugar que Davi estava trazendo, o original fala de uma habitação para sempre. Então, quer dizer, não seria algo que iria mudar. Não teria mudança naquilo. Seria uma morada para sempre. Seria algo perpétuo. Seria algo que não iria acabar. Queridos, quantos de nós, eu não sei se você já pensou igual a mim. Quantos aqui, quando você está sendo muito abençoado, você começa a ficar meio assim? Quantos assim, quando você começa assim, olha, está dando tudo certo. Queridos, por incrível que pareça, olha como é que nós somos. Começa a estar tudo certo e fala assim, não, tem algo errado. Veja bem a contradição que nós vivemos. Está dando tudo certo na tua vida, seus filhos estão bem, eles estão te obedecendo, você fala, manda lavar a louça, eles vão correndinho, entendeu? Entra um dinheiro na tua conta que você não esperava, entendeu? A tua esposa, você chega em casa, ela preparou para você uma torta para você de quiche, entendeu? O teu marido, entendeu? Ele acordou já arrumando tudo, te ajudando em casa, sabe aquele dia maravilhoso? E lá dentro você fala assim, está dando tudo certo, mas tem alguma situação que está errada. Queridos, vamos falar a verdade. Por que nós pensamos assim, queridos? Sabe por quê? Porque nós temos dúvida da bondade e da benevolência. Porque ainda nós custamos a acreditar no amor que nos alcançou. No amor que nos trouxe, queridos, quando nós não tínhamos nada para dar em troca. Por um amor, queridos, que nos atingiu quando nós não éramos bons o suficiente. Por um amor que nos alcançou quando nós não tínhamos nada de bom para dar em troca. Esse amor, é esse amor, queridos. Aí quando nós começamos a ser muito abençoados, nós duvidamos. Porque o nosso coração precisa ser cativado novamente e trazido para um lugar onde eu começo a acreditar que esse amor é para sempre e não é apenas temporário. Esse amor, ele não depende o quanto eu sou bom ou mal, porque Deus continua me amando e esse amor me constrange. Queridos, o que nos constrange a nos tornarmos mais próximos de Jesus é o amor, não é a tua perfeição. Tira isso da tua cabeça, não é você ser bonzinho, não é, sabe, você querer ser um bom mocinho, uma boa mocinha. Jesus sabe que às vezes nós não somos bons mocinhos e boas mocinhas. Jesus sabe o que está no nosso coração muitas vezes, mas mesmo assim, Ele representa esse rei que diz, não temas, não se turbe o vosso coração, acredite em mim, eu não vou falhar contigo, eu estou preparando um lugar muito bom para você. É isso que Ele tem para nós, nesses dias. Eu quero